Olá e boas-vindas a quem nos ouve para mais uma imersão total nos nossos estudos. É muito bom ter a companhia de cada pessoa que acompanha a gente hoje. Com certeza. Olá, e eu diria que o material de hoje está especialmente denso, né? Sim, tá espetacular. O nosso cardápio de fontes para esta análise tá, tipo, incrivelmente detalhado. Nós temos em mãos dois mapas mentais bem minuciosos. Uhum. E eles se complementam super bem. Exato. O primeiro traça um panorama completo da Europa do século XIX, cobrindo as engrenagens históricas, econômicas, sociais e políticas. E o segundo foca especificamente na Alemanha desse mesmo período e, o que eu acho mais intrigante, na resposta filosófica de Friedrich Nietzsche a todas essas mudanças, sabe, vertiginosas. E é um material fascinante, porque a nossa missão aqui, ao analisar esses mapas, não é apenas recitar datas ou nomes soltos, certo? De jeito nenhum. O que é fascinante aqui é justamente conectar os pontos. A ideia é traçar aquela linha invisível que liga a invenção da máquina a vapor, o surgimento da cultura de massa e a crise de identidade que assombra o mundo moderno. Porque o século XIX não é tipo uma vitrine de museu empoeirada. Não, de forma alguma. Na verdade, ele é o código-fonte de como a gente vive, de como estruturamos o nosso trabalho e, principalmente, de como a nossa mente opera hoje. E para começar a visualizar o impacto disso, acho que vale a pena a gente fazer um exercício mental rápido. Vamos lá. Dá para imaginar a vida em uma pacata vila agrícola, onde a rotina inteira, do nascimento à morte, é regida pela luz do sol, Uhum. pelo ritmo das estações do ano, pelo sino da igreja local, e isso, tudo absurdamente calmo e previsível. E aí, em um intervalo de poucas décadas, essa mesma humanidade é transportada para uma metrópole coberta por uma fumaça espessa. É um choque absoluto. Total. O tempo deixa de ser ditado pelo sol e passa a ser estritamente marcado pelo relógio de uma fábrica ensurdecedora. As notícias consumidas de manhã são lidas simultaneamente por milhões de outras pessoas. É o que a gente pode chamar de o choque do futuro original. Foi a primeira vez que a sociedade experimentou uma mudança tão brutal, tão rápida, que a mente humana mal teve tempo de processar. E entender essa transição vai muito além da curiosidade histórica, né? Muito além. Essa virada de chave moldou a arquitetura física das cidades, com aquelas chaminés e avenidas largas. Mas, de forma muito mais profunda, moldou a arquitetura das nossas ideologias. Sim, as ideias fervilhando. Exato. Foi nesse exato caldeirão de fuligem e aço que se estabeleceu o maior conflito da era moderna, que é a tensão esmagadora entre a massificação da sociedade e a luta desesperada para preservar alguma individualidade. Certo, então vamos destrinchar essa transformação, começando justamente pelo chão de fábrica e por esse choque urbano. Analisando as anotações do mapa mental, fica claro que a revolução das máquinas teve fases muito distintas. Não foi um evento único? Exatamente. A transição daquela primeira fase da Revolução Industrial, que dependia muito do carvão, do ferro e da mecanização têxtil básica, para uma segunda fase, no final do século, mudou as regras do jogo. Sim, é quando entram em cena a eletricidade, o aço, o motor a combustão e aquela expansão vertiginosa das malhas ferroviárias. O mundo, de repente, encolheu e acelerou ao mesmo tempo. E o impacto demográfico que o material detalha é algo sem precedentes na história humana, né? Absolutamente sem precedentes. Com a explosão dessas novas indústrias superpotentes, o campo deixou de ser o centro econômico. Houve um êxodo rural massivo. As pessoas migrando desesperadamente em busca de trabalho assalariado. Isso. O que gerou uma urbanização completamente caótica. Nós estamos falando do surgimento repentino de metrópoles superlotadas, com famílias inteiras espremidas em cortiços e favelas se formando nas periferias. E a falta de saneamento básico era absoluta. Total, transformando esses centros urbanos em verdadeiras incubadoras para surtos epidêmicos devastadores. Cólera, tuberculose. E com a saúde pública em colapso desse jeito, a ciência precisou dar um salto gigantesco.
Um detalhe muito rico do nosso material, e eu confesso que adoro esses fatos surpreendentes, é como a medicina moderna praticamente nasce como uma resposta direta a esse caos urbano. Uhum. A necessidade impulsionou a inovação. Exato. É um momento em que a teoria dos germes de Louis Pasteur vira o jogo. Começam os grandes avanços na cirurgia, com a introdução dos antissépticos e o desenvolvimento de vacinas em larga escala. E essas descobertas foram aplicadas em campanhas de saúde pública que, a longo prazo, conseguiram derrubar aquelas taxas de mortalidade assustadoras da época. A ciência salvando vidas na prática. Mas apesar de a medicina ter avançado, o que é inegável, a gente não pode perder de vista que, para quem estava lá no chão de fábrica, a realidade cotidiana continuava muito punitiva. Com certeza. O mapa mental descreve muito bem o nascimento dessa nova classe, que é o operário assalariado. E diferente do artesão ou do camponês, esse trabalhador agora era totalmente vulnerável às flutuações de um mercado invisível. E as condições relatadas nas fontes são sombrias, né? Muito. Jornadas de 14, 16 horas, ambientes altamente perigosos, ausência total de seguridade social no início e a exploração sistemática do trabalho infantil para baratear custos. Crianças trabalhando em máquinas pesadas. Sim, os salários eram calculados para garantir apenas a subsistência básica, o que mantinha a classe trabalhadora presa num ciclo de pobreza quase impossível de quebrar. O que naturalmente nos leva a pensar na reação a tudo isso. Porque tanta pressão num ambiente insalubre inevitavelmente geraria uma explosão. A panela de pressão ia estourar. E o material mapeia muito bem como essa dor coletiva gerou os primeiros grandes movimentos de resistência. Vemos a formação de sociedades de ajuda mútua e a criação de sindicatos. Que precisaram operar na clandestinidade por muito tempo, vale lembrar. Exatamente. A greve deixou de ser um motim desorganizado e tornou-se a principal ferramenta de negociação. No fundo, a nossa atual jornada de 8 horas e os sistemas de previdência que conhecemos hoje nasceram do suor e do sangue derramado nesses primeiros embates. E se a gente ampliar a lente para entender a mudança filosófica e estrutural por trás disso, encontramos uma reestruturação total da vida humana. Como assim? Ocorreu uma divisão drástica que hoje nos parece supernatural, mas que foi inventada ali, a separação entre a esfera pública e a esfera privada. O espaço público tornou-se sinônimo do mercado e da fábrica. E o espaço privado tornou-se o lar, o refúgio. Ah, entendi. A disciplina rígida exigida pela linha de montagem, onde cada pessoa faz apenas um movimento repetitivo, inventou a nossa noção contemporânea de ir para o trabalho e bater ponto. O controle do tempo foi arrancado da natureza e entregue ao dono da fábrica. Fascinante. E com toda essa reconfiguração econômica e social fervilhando, a política, claro, entrou em ebulição também. Sem dúvida. Olhando para a efervescência política da época, o material mapeia visões de mundo completamente opostas, disputando espaço para tentar explicar e controlar aquele mundo em transformação. E detalhando essas correntes de forma neutra, como a gente sempre faz aqui, vemos uma verdadeira fricção de ideias. Exato. Observando a primeira grande corrente nas fontes, temos o conservadorismo. Fortemente ligado ao Congresso de Viena de 1815 e à restauração pós-napoleônica, era um movimento sustentado pela aristocracia. E o foco deles era manter o status quo. Isso, a manutenção da ordem, a defesa da monarquia, o respeito à hierarquia social e às tradições religiosas. A premissa básica deles era que mudanças rápidas demais inevitavelmente levariam ao caos, como havia acontecido na Revolução Francesa. E, em oposição direta a isso, surge o liberalismo clássico. Essa era a voz da burguesia industrial e comercial, a classe que estava, de fato, enriquecendo com as fábricas. O liberalismo defendia os direitos individuais, a proteção absoluta da propriedade privada, o livre mercado sem interferência do Estado e governos limitados por constituições. Nas fontes, fica claro que eles viam o progresso tecnológico e o acúmulo de capital como o motor supremo da civilização. E no meio dessa disputa entre a aristocracia tradicional e a nova burguesia, o chão de fábrica gerou suas próprias respostas àquela miséria que a gente descreveu há pouco. Sim, as correntes focadas nos trabalhadores.
O mapa mental traça a evolução do socialismo, começando com os pensadores utópicos, que imaginavam comunidades cooperativas ideais, até chegar ao socialismo científico de Karl Marx e Friedrich Engels. E aqui vale a pena a gente destrinchar um conceito central de Marx, que é muito abordado nas fontes, a alienação do trabalho. Perfeito, porque alienação, nesse contexto técnico, não significa apenas estar distraído ou desatento, certo? De forma alguma, a alienação marxista descreve a quebra brutal da relação entre quem cria e o que é criado. Por exemplo, um sapateiro tradicional viu o sapato inteiro tomar forma nas mãos dele e sentia orgulho da obra. Ele dominava o processo. Já o operário da linha de montagem, Esse passa 14 horas apertando o mesmo parafuso, sem nunca poder comprar a máquina finalizada e sem reconhecer a si mesmo no produto do seu esforço. O humano vira apenas uma extensão orgânica da máquina. E a partir dessa análise, o socialismo propunha a luta de classes e a revolução proletária como única saída. entendido. E, em paralelo, o documento também cita o anarquismo, com teóricos como Bakunin e Kropotkin, que iam ainda mais longe na crítica. Sim, eles rejeitavam qualquer forma de autoridade centralizada, propondo a abolição imediata tanto do capitalismo quanto do próprio Estado. É, de fato, um caldeirão prestes a transbordar. E para vermos como essas tensões todas se materializaram de forma prática, as nossas fontes colocam uma lupa gigantesca sobre a Alemanha. Um cenário importantíssimo. O que aconteceu na região germanófona durante o século XIX é um estudo de caso impressionante. Ela começou o século como uma colcha de retalhos de pequenos estados e reinos espalhados após o Congresso de Viena. Havia uma língua em comum, mas nenhuma unidade política. Nenhuma. Porém, através da liderança implacável da Prússia na figura do chanceler Otto von Bismarck, o cenário mudou completamente. Com uma política extremamente pragmática e vitórias militares cirúrgicas contra a Áustria e a França, Bismarck orquestrou a unificação, culminando na proclamação do Império Alemão, o Segundo Reich, em 1871. E se conectarmos isso a um quadro mais amplo, a genialidade e o perigo da estratégia prussiana estava no dia seguinte à unificação. Como assim? Como transformar austríacos, bávaros e saxões, que até ontem eram independentes, em uma massa unificada. Como criar o autêntico cidadão alemão? A resposta foi a criação do que podemos chamar de a máquina prussiana. O Estado percebeu que a força militar não bastava, era preciso dominar a mente das pessoas. E é aqui que a coisa fica assustadoramente familiar, porque a ferramenta escolhida para essa padronização mental não foi o exército, foi a sala de aula. Exatamente. O sistema educacional público prussiano tornou-se a grande esteira de produção de cidadãos. As escolas públicas, a formação de professores e as universidades não tinham como objetivo principal despertar o pensamento crítico ou a curiosidade intelectual. Não era sobre aprender a pensar. Não. O currículo era um projeto cívico profundo. Ensinava-se patriotismo, uma versão glorificada da história nacional e, acima de tudo, disciplina, pontualidade e obediência inquestionável ao Estado centralizado. Até o modelo de horários. Sim, o sinal que tocava na escola para iniciar e terminar as aulas era literalmente o treinamento prévio para o apito da fábrica e para a corneta do exército. Foi a consolidação de uma meritocracia técnica de altíssimo nível, sim, mas também marcou o início da padronização do pensamento humano numa escala puramente industrial. A escola agindo exatamente como uma linha de montagem para mentes. Mas olha, toda essa eficiência formidável da máquina prussiana e das outras potências europeias não operavam num vácuo, né? Claro que não. Havia uma fome insaciável por trás dessas indústrias. O que nos leva a um desdobramento inevitável explorado na nossa análise, que é o imperialismo. Toda aquela explosão de produtividade, as fábricas rodando dia e noite, exigiam matérias-primas cada vez mais baratas e novos mercados consumidores para desovar o excesso de produtos. Isso gerou uma concorrência agressiva, quase letal, entre as potências da Europa. O comércio internacional se expandiu agressivamente,
E o mapa mental detalha como as frotas marítimas europeias passaram a dominar as rotas globais. E o ápice desse processo desembocou na chamada Partilha da África, que foi formalizada burocraticamente na Conferência de Berlim entre 1884 e 85. Aquelas reuniões onde desenharam o mapa. Isso. Em salas de reunião luxuosas na Europa, diplomatas pegaram mapas de um continente inteiro e simplesmente traçaram linhas retas, dividindo territórios e povos sem o menor escrúpulo. E o objetivo era puramente a exploração econômica, a extração intensiva de recursos minerais e agrícolas, utilizando mão de obra local brutalmente subjugada para alimentar a riqueza das metrópoles. O que a análise acadêmica das fontes aponta com muita clareza é como um pensamento europeu da época fabricou justificativas para esse processo. O material detalha que o nacionalismo extremo não operou sozinho. Não mesmo. Ele foi misturado a pseudociências e teorias raciais construídas sob medida para a ocasião. Surgiu aquela narrativa política da missão civilizadora e do famigerado fardo do homem branco. Eles pegaram os conceitos biológicos recém-descobertos da evolução darwiniana e os distorceram grosseiramente para criar o chamado darwinismo social. Uma deturpação completa da ciência. Total. A ideia de sobrevivência do mais apto foi retirada da biologia e aplicada às nações, criando uma falsa hierarquia racial e cultural que legitimava a dominação colonial, a segregação e a exploração. E a abordagem do nosso material de estudo sobre esse ponto ressalta uma recomendação ética importantíssima. O rigor na análise histórica é essencial. Ao estudar o século XIX, as fontes enfatizam que é preciso desconstruir completamente essas narrativas. Não dá para normalizar isso. Exato. O estudo contemporâneo exige não naturalizar essas teorias pseudocientíficas e reconhecer a violência estrutural do período. Observar criticamente como ideias falsas foram instrumentalizadas pelo poder estatal para mascarar interesses puramente econômicos e perpetuar privilégios globais. Não foi progresso sendo levado ao mundo. Foi um projeto de extração justificado por uma retórica intelectualmente desonesta. E essa engrenagem gigantesca e opressora, pensa bem, as fábricas esmagando os corpos, as escolas prussianas padronizando as mentes, a imprensa de massa ditando o que se devia pensar e o imperialismo expandindo essa lógica pelo globo. Tudo isso preparou o terreno perfeito para um colossal grito de revolta filosófica. Uma revolta necessária. E é assim que entramos na parte mais profunda do nosso segundo mapa mental, a crítica implacável de Friedrich Nietzsche a essa modernidade. A mudança de tom aqui é drástica. Nietzsche não olhava para a Alemanha unificada, altamente escolarizada, com suas ferrovias cortando o império e sua imprensa em cada esquina e via sucesso. Ele viu outra coisa. Ele via uma doença profunda. O diagnóstico dele era claro. A modernidade havia gerado um declínio cultural irreparável e aberto as portas para o niilismo. Ciência, a secularização da sociedade e o foco obsessivo na utilidade econômica, as velhas certezas, a religião, a moral clássica, as tradições, haviam perdido a sua força vital. Quando Nietzsche declara a famosa frase "Deus está morto", ele está apontando para esse vazio aterrador, né? Exatamente. A fundação de significado da sociedade ocidental havia ruído sobre o peso das máquinas e não havia nada para colocar no lugar. O que sobrou na visão de Nietzsche foi uma sociedade tomada pela apatia. E para preencher esse vazio, as pessoas se apegaram à conformidade. É aqui que ele introduz o conceito fortíssimo do homem do rebanho. A mentalidade de manada. Isso, a massificação impulsionada pelo Estado, pela escola padronizada e pelos jornais sensacionalistas, gerou uma mediocridade generalizada. O homem do rebanho é o indivíduo que foge do peso de pensar por si mesmo. Ele busca desesperadamente a segurança do grupo, o conforto da opinião majoritária e depende de novos dogmas. Sejam eles o nacionalismo cego ou um consumismo incipiente. Exato. Qualquer coisa para não ter que lidar com a responsabilidade da própria existência. O rebanho, por natureza, teme e sufoca qualquer experimentação, qualquer faísca de originalidade ou grandeza artística. Então a grande pergunta passa a ser: qual é a saída?
Se a velha moralidade faliu e a nova sociedade é um rebanho padronizado, o que fazer? É o desafio central da obra dele. E exposta de Nietzsche, conforme destrinchada nas nossas fontes, é o conceito de Übermensch, que muitas vezes é traduzido como o homem superior ou além do homem. E nós precisamos ser muito enfáticos aqui, porque as fontes deixam claríssimos que isso não tem absolutamente nada a ver com biologia, genética ou, sei lá, um super-herói de quadrinhos. De fato, nenhuma relação biológica. O Übermensch é um ideal existencial e ético. É aquele indivíduo raro que tem a coragem intelectual de se libertar da moral de rebanho. Alguém que transcende as normas herdadas que inibem o potencial humano. Alguém que cria seu próprio caminho. Sim, diante do vazio do niilismo, em vez de se desesperar, esse indivíduo assume a tarefa colossal de criar os seus próprios valores. O homem superior nietzschiano tem uma postura de afirmação vital autônoma. Ele é essencialmente um espírito livre e um artista da própria vida. E isso está profundamente ligado ao conceito de amor fati. O amor ao destino. Exato. É a capacidade de abraçar a realidade exatamente como ela é, com todas as suas dores e alegrias. Dizendo um sim retumbante à existência, sem precisar inventar mundos perfeitos após a morte para suportar o presente. Nossa Übermensch age como um catalisador, uma força de renascimento cultural que injeta vitalidade e criatividade numa sociedade que estava apodrecendo na repetição. Mas, olha, é exatamente nessa conjunção de ideias tão poderosas que o nosso mapa mental faz um aviso indispensável. Histórica e tragicamente, poucos pensadores foram tão distorcidos quanto Nietzsche. É um ponto crucial. O material de estudo aponta essa apropriação indevida como um dos grandes alertas da história intelectual. Ao longo do século XX, ideologias totalitárias e movimentos ultranacionalistas sequestraram o vocabulário nietzschiano de forma criminosa. Tiraram tudo de contexto. Completamente. Conceitos como o Übermensch ou a vontade de poder foram recortados, amputados da sua essência libertadora e estética e grotescamente costurados para tentar legitimar horrores políticos, eugenia e opressão estatal. E é uma ironia terrível, né? Considerando quem ele era de verdade. Sim, uma ironia sombria, porque Nietzsche desprezava profundamente o antissemitismo, abominava o nacionalismo fanático e era de longe o crítico mais feroz da idolatria ao Estado, a qual ele chamava de o mais frio de todos os monstros frios. Por isso, o documento exige uma leitura rigorosa, separando a filosofia original dessas apropriações maliciosas feitas décadas após a morte do autor. Muito bem pontuado. Então, cruzando todas essas informações maravilhosas, desde o vapor até Nietzsche, chegamos à grande questão. O que tudo isso significa no quadro geral de hoje? Essa é a amarração que precisamos fazer. O século XIX entregou à humanidade ferramentas de progresso inimaginável. O domínio sobre a natureza trouxe inovações deslumbrantes, como vacinas, a capacidade de cruzar continentes em poucos dias, luz elétrica, infraestrutura e sistemas de alfabetização em massa. Mas a fatura cobrada por esse salto material foi altíssima. Sem dúvida. A era industrial forjou uma homogeneização social intensa. O sucesso técnico acabou mascarando desigualdades abissais e estabeleceu um conformismo sistemático. O preço da eficiência foi literalmente a criação do rebanho moderno. E o elo com o presente, o conselho prático que emana da análise dessas próprias fontes, é voltado diretamente para quem nos escuta hoje. O antídoto para a massificação não é quebrar as máquinas ou voltar para o campo. O material sugere que o caminho é promover ativamente a pluralidade. Resgatar o indivíduo. Isso. É essencial resgatar e incentivar a educação estética, a filosofia e as humanidades para contrabalançar o nosso excesso de tecnicismo e meritocracia rasa. E talvez o ponto mais crítico sugerido nas fontes, a importância vital de promover a literacia mediática. Saber filtrar a informação. Exato. A capacidade de ler, interpretar e questionar criticamente o mundo e as informações que recebemos diariamente é hoje a única barreira de defesa, o grande antídoto moderno contra os novos agentes de massificação. O que nos deixa com um pensamento final super provocativo para encerrarmos a exploração de hoje. Vamos a ele.
A gente frequentemente olha para trás, para aquelas fotografias antigas em sépia das rotinas de fábricas sujas do século XIX ou para os velhos jornais impressos de massa. E a gente pensa com um certo alívio que superamos a mentalidade de rebanho. Pensamos que somos infinitamente mais livres hoje do que aquele operário. A gente adora essa ilusão de progresso absoluto. Pois é. Mas pensem nisto. Será que os nossos modernos algoritmos de redes sociais não são apenas a versão hipertecnológica do sistema educacional prussiano e da fábrica do século XIX? Aqueles mesmos algoritmos que processam trilhões de dados para decidir exatamente o que vamos ler, comprar, sentir e odiar todos os dias? É uma perspectiva assustadora. Será que, no fundo, a nossa mente moderna ainda é o operário batendo ponto em uma gigantesca e silenciosa linha de montagem de opiniões digitais, esperando desesperadamente por um pouco daquela rebeldia criativa que o Nietzsche tanto exigia de nós? É uma provocação que altera completamente a forma como a gente passa a olhar para a tela do próprio celular, não acha? As ferramentas tecnológicas mudaram drasticamente, mas a tensão profunda entre a máquina massificadora e o indivíduo nunca esteve tão viva. Analisar esse material hoje foi extremamente revelador para mim. Sem dúvida alguma. Que essa reflexão sirva de faísca para continuarmos questionando as engrenagens ao nosso redor e cultivando a nossa própria originalidade todos os dias. Agradecemos demais a companhia de cada mente curiosa que mergulhou conosco nessas fontes. Até a próxima investigação.